Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da nossa série Teologia Paulina. Sim, eu estou sem óculos e está horrível, porque eu não posso ficar sem óculos, mas eu estou fazendo lentes novas. Portanto, não repare a minha cara, né, assim, porque realmente eu com óculos pareço mais nerd, não é verdade? Mas, para você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Próximo vídeo eu quero estar de óculos já, né? Esperando terminar, concluir, fazer. Então, a troca das lentes. Então, estamos aí para mais um vídeo dessa série, a aula de número 30, Teologia Paulina. Vamos concluir, né, o tema do último vídeo, que é Paulo, né, Adão dentro da perspectiva judaica, nos escritos judaicos. E ainda nesse vídeo eu quero entrar, né, na perspectiva de Adão na teologia paulina, certo? Então vamos começar o vídeo concluindo, né, estamos lendo e comentando essa obra sensacional, Teologia do Apóstolo Paulo, de Dimidal, da editora Paulus, certo? E quero entrar ainda hoje nessa perspectiva paulina sobre Adão, ok? E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo, dê o seu like, faça seus comentários. Quer ajudar o nosso canal? Enganja. Isso, vai compartilhar esse vídeo aí, outros vídeos aí com muitos colegas, muitos grupos, WhatsApp, Facebook. Assim você ajuda a engajar o canal, dê o seu like, faça seu comentário, você vai ajudar. Nem que seja dizer assim, oi, pô, já ajuda, cara. Já ajuda, deixa Deus te usar aí, tá certo? Em nome de Jesus. E se você quer ajudar mais um pouco ainda do nosso canal, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. Você pode se tornar nosso patrono, nosso apoiador mensal a partir de R$5. Sim, só isso, R$5. Fazendo isso mensalmente, pastor, mas eu posso ajudar com 10, com 15, glória a Deus por a sua vida. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point Teológico, tá certo? Que não é grupo para ficar debatendo questões teológicas, né? Aquela famigerada calvinismo, tema, né? Calvinismo versus arminianismo, não, nada disso. É um grupo onde a gente fala das novidades, dos lançamentos, das promoções de livros, né? O carro-chefe do nosso canal é review de livros, comentários, bíblias de estudo, enfim. Vamos lá. Estou na página 124, você que tem acompanhado a leitura juntamente conosco. Segundo parágrafo. Diz assim: vemos aqui uma ambivalência semelhante. Não há pecado original. O coração mau é uma parte inexplicada da humanidade. Se alguém tiver que ser acusado, este é Deus, por não ter tirado o coração mau. Isso se encontra nas obras, né, de livros apócrifos, né? Ao mesmo tempo, a imagem alternativa do anjo Uriel fala de um grão de mostarda má semeada no coração de Adão. Desde o princípio de quanta impiedade ela produziu até agora, e produzirá até vir o tempo da debulha. Tanto o coração mau como o grão de semente má, são presumivelmente equivalentes à inclinação de Gênesis capítulo 6, verso 5 e capítulo 8, verso 21, ao mal Yetzer dos rabinos. Quando você vai estudar, pessoal, assim, não digo nem se aprofundar, não, tá? Fazer algumas leituras assim rasas até, na literatura pseudepígrafa, apócrifa, como é que você queira dizer, principalmente ali dos séculos 1, 2, 3 a.C., olha, tem muitas concepções bem distintas, tá? Muitas concepções que não tem nada a ver com os livros do nosso cânon, né? Fechado ali os 39 do AT, 27 do NT. Muitas questões, né? Anjos como Rafael, né? A angelologia muito vasta, anjos como Uriel, são figuras proeminentes, né? Há anjos que não aparecem nos nossos livros canônicos, né? As concepções sobre Adão, né? Muitas vezes sobre Deus. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, bem simples. O livro de Eclesiástico, que faz parte, é um daqueles 7 livros a mais da Bíblia Católica, que a gente chama de livro apócrifo. Então, tem um versículo lá que ele diz que a salvação ela é garantida através das boas obras. Veja, que é uma teologia, que é uma perspectiva totalmente contrária à teologia reformada, né, da igreja evangélica protestante, não é verdade? Mas está lá.
E para a Igreja Católica isso é uma delícia, porque ela chega, né? Ela pode até negar no primeiro momento, mas na prática ela ensina assim a salvação pelas boas obras, né? Então, essa questão de salvação mediante a fé em Cristo Jesus, a perspectiva da reforma, eles rejeitam isso, né? A teologia romana. Então, eles pegam um versículo desse, poxa, e aí vai entrar outras questões, né? As boas obras, no caso, seria obedecer os sacramentos, etc, etc, etc. Incluir tudo isso também. Então, é interessante ter esse conhecimento, né? Ter essa noção do que eles ensinam. Diz mais aqui o Jim Dow. A mais notável de todas as passagens é a do lamento de Esdras. Esdras, no caso aí, Esdras apócrifo, quarto Esdras, capítulo 7, versículo 118, olha só. Ó Adão, o que fizeste? Ainda que foste tu quem pecou, a queda, causos, não foi só tua, mas também nossa, que somos teus descendentes. Tudo a fechar aspas, né? Então veja bem, no livro de Esdras, quarto Esdras, que é um livro apócrifo, tem essa perspectiva aqui, de que Adão, ao cair, não somente ele caiu, mas também deixou esse legado maldito para a humanidade. A humanidade é caída também por conta dessa queda inicial. Então é interessante, né? Que já é uma perspectiva muito semelhante ao que nós cremos, né? Que a ortodoxia ensina. Diz mais, todavia, convém observar o fato de que isso é apresentado como a opinião de Esdras, que o anjo Uriel qualifica afirmando a responsabilidade humana. Portanto, o que parece claramente no debate entre Esdras e Uriel é precisamente o problema de distribuir uma equidade, com equidade a responsabilidade pela falha humana. Então, ele está expressando aqui, nesse suposto diálogo, né, com Esdras, que querem, nessa obra apócrifa, identificar com o Esdras, né, bíblico que nós temos, né, com o livro de Esdras, que com certeza não é. É um diálogo ficcional, né, esse suposto diálogo de Uriel, do anjo Uriel com Esdras, tentando distribuir a responsabilidade da queda do homem, né, a Adão. De fato, na perspectiva ortodoxa que nós seguimos, também eles pensam dessa forma. É pensado desta maneira. Baruch, segundo Baruch, reflete uma luta semelhante em torno da responsabilidade pelo desastre que atingiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Adão foi culpado de transgressão deliberada. A escuridão de Adão trouxe brevidade de vida e morte para os que nasceram dele. A morte foi decretada contra os que transgrediram desde o primeiro dia, contra os que haveriam de nascer. Quando ele, Adão, transgrediu, tudo isso aqui são trechos das obras apócrifas, tá? Quando ele, Adão, transgrediu, começou a existir a morte prematura. Olha só que interessante, ó. São obras aí relacionadas às obras apócrifas, né, pseudepígrafos, dizendo exatamente isso, que a morte entrou com Adão. Olha que interessante. Aí já temos uma semelhança com as obras, né, canônicas. O que mais que ele diz aqui? A pergunta da responsabilidade é proposta explicitamente, abre aspas, ó Adão, o que fizeste a todos os que nasceram depois de ti? E o que será dito da primeira Eva que obedeceu à serpente, de sorte que toda esta multidão irá para a corrupção? Fecha aspas. Mas a resposta é que os indivíduos são castigados pelas próprias transgressões. Isso aparece explicitamente no capítulo 54, né, de quarto Esdras. Então, ao mesmo tempo que essa obra apócrifa de Esdras, né, analisando Adão, entende que ele é culpado, né, pela entrada do pecado, ele também não solapa a culpa da humanidade, né, dos descendentes, dos filhos de Adão. Então, estas transgressões, a humanidade seria castigada, portanto, por conta dessa herança, né, dessa natureza adâmica. Aí no capítulo 54 vai dizer assim, de quarto Esdras, abre aspas, pois, embora Adão tivesse pecado primeiro e trazido a morte para todos os que não eram no seu tempo, cada um dos que nasceram dele preparou para si mesmo o tormento vindouro. Portanto, Adão não é a causa, exceto para si mesmo, mas cada um de nós se tornou o seu próprio Adão. Olha só que interessante.
A perspectiva de que Adão cai faz com que cada ser humano seja um próprio representante, seja o seu próprio Adão. Ainda que tenhamos herdado essa inclinação pecaminosa, cada ser humano é seu próprio Adão, ou seja, cada um de nós temos a nossa própria responsabilidade ao praticarmos nossas transgressões. Aí eu fico pensando aqui, como um estudante, né? Um autor como Jimmy Dow, o cara excelente, foi um pesquisador sensacional. O cara vai fazer uma teologia, vai estudar, fazer um livro sobre teologia paulina, mas ele vai pesquisar livros que quase ninguém lê, cara. Você já leu já Quarto Esdras? Não, né? Nem eu. Então são obras que praticamente são desprezadas, né? Os apócrifos nós não temos o hábito de ler. Mas para o cara falar sobre a teologia, né, a perspectiva de Adão nas obras apócrifas, o cara tem que estudar. O cara teve que pesquisar sobre o assunto, né? Isso é para poucos. A falta, quer de Adão, quer da humanidade em geral, é categorizada como transgressão da lei. Não amar a lei e não reconhecer a Deus a parte da sua criação. Não precisamos continuar a pesquisa entrando nas tradições rabínicas. A sua relevância para o século I depois de Cristo é demasiadamente controversa. Temos evidência suficiente indicando considerável reflexão sobre a tradição de Adão e em vários textos do judaísmo do Segundo Templo. Dentro deles há uma notável unidade de perspectiva em 2 pontos em especial. O primeiro é que Gênesis capítulo 1 ao 3 convida para a interpretação que leva a sério o jogo entre Adão, lembra, né? O termo Adam, né, hebraico, significa humanidade. O segundo é que Gênesis 2:3 oferece algum tipo de explicação para a realidade da morte na experiência humana. Pois é, muitos acadêmicos, né, eu não sigo essa teoria, tá, vão seguir essa tese, né, de que a narrativa de Gênesis 1, 2 e 3 é um mito. O que seria um mito? É um mito no sentido de que aqueles eventos ali não teriam sido eventos históricos, aqueles personagens, a serpente, a Eva e tal, não teria sido personagens históricos, mas sim foi a maneira que a cultura hebreia, judaica, encontrou para explicar de maneira didática, criando aqueles personagens para explicar a origem do pecado. Então, eles colocam essa questão como uma forma, né, aquilo ali é uma maneira que eles encontraram para explicar a origem tanto da vida quanto da morte, o porquê. É assim, eles vão dizer o seguinte: imagina suas crianças há milhares de anos atrás perguntando aos seus pais: por que nós fazemos isso? Por que existe o mal? Por que existe a morte? Então eles vão dizer: ó, tudo começou no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eles entendem desta forma, muitos acadêmicos, que foi a maneira que Israel encontrou para dentro da teologia, dentro da perspectiva do culto a Yahvé, dentro da adoração a Yahvé, explicar como ele criou e a maneira como ele permitiu que a morte e o pecado entrasse na humanidade. Por que um Deus bom? Essa é a pergunta que se faz até hoje, entre ateus principalmente. Por que um Deus bom, se ele é tão bom, se sua essência, seu atributo, sua essência é a bondade, por que ele permite o mal? Por que existe o mal? Por que existe a morte? Né? E Paulo vai dizer que a morte é o inimigo último a ser vencido. Então, segundo muitos acadêmicos, a tradição judaica inventa essas histórias para ser uma história, uma explicação religiosa para ser dada, né, às pessoas que estavam iniciando na jornada religiosa. Diz mais aqui, além disso, há um debate aberto e não resolvido. Se a morte é simplesmente a consequência da composição da humanidade, do pó da terra, ou um resultado imprevisto da criação, daqui a necessidade da ressurreição. E se a transgressão de Adão desencadeia as transgressões dos que nasceram depois dele, ou todos devem ser considerados inteiramente responsáveis por seus próprios pecados. Alguns também refletem sobre a natureza dessa transgressão, sobre o prazer, quem vai falar é Philon, sobre o desejo, o Apocalipse de Moisés, você sabia que tem Apocalipse de Moisés? Com conotações sexuais, como em Jubileus, capítulo 3. Não reconhecimento de Deus como Criador, segundo Baruch, olha só. De tudo isso resulta evidente
que Paulo entrou num debate já bem desenvolvido e que suas ideias não deixaram de ser influenciadas pelos participantes anteriores desse debate. Isso é fato. Veja bem, para nós é desconhecido, para mim, para você, que nós não conhecemos, nós nunca lemos segundo Baruque, Apocalipse de Moisés. Talvez encontremos essas obras aí, talvez somente na internet, não sei nem se tem aí em português, obras publicadas. Quando Paulo vai falar sobre Adão, a gente vai entrar agora, Adão na teologia de Paulo, já havia, concordo com o Dimidal, já havia uma teologia em Adão muito desenvolvida. Lembre, agora há pouco a gente percebeu que em muitos momentos uma teologia desenvolvida nos livros apócrifos que se assemelham à teologia paulina, ortodoxa. Né? Então, nem tudo o que estava nas obras apócrifas, pseudepígrafos, digamos assim, se Paulo foi influenciado, talvez seja uma pergunta, Paulo foi influenciado por esses escritos? Se foi, ele foi influenciado por aquilo que nós consideramos ortodoxia, estava já presente no desenvolvimento teológico das obras pseudepígrafas, certo? Adão na teologia de Paulo. A maneira mais simples de proceder é novamente acompanhar a sequência das ideias do próprio Paulo sobre o assunto, pois um dos aspectos mais notáveis de Romanos é o fato de que Paulo repetidamente recorre a Gênesis 1:3 para explicar sua visão da condição humana. Romanos 1, 18 ao 32. Chama-nos logo a atenção o fato de Paulo começar imediatamente a sua acusação da humanidade em Romanos, referindo-se à relação da criatura com o Criador. Neste ponto, difere pouco da tradição que acabamos de examinar. Começa com o axioma de que Deus tornou-se conhecido, ou pelo menos cognoscível através do que fez por meio da criação. Então, o apóstolo Paulo, capítulo 1 de Romanos, ele diz que a humanidade ela é indesculpável, ela não tem desculpa. Ainda que muitas pessoas não tenham recebido a revelação especial, Paulo diz que elas são indesculpáveis por conta da obra da criação, da testemunho de um Criador. Será que Deus é rígido por conta disso? Creio que não, ele é justo, né? A criação é tão gloriosa, tão fabulosa, que ela é um testemunho, é um grande testemunho da criação. Os céus declaram a glória de Deus, Salmo 19. Então, Paulo já começa a detonar e dizer que a humanidade ela é culpada de seus pecados e não tem desculpa se ela recusa, a salvação, a orientação, a direção, a salvação num Deus Todo-Poderoso. Isso é fato, né? É particularmente forte o eco de... Esqueci aqui qual obra que ele está se referindo aqui. Pelas coisas criadas, o caráter de Deus havia ter sido discernível, axioma religioso comum da época, mas os seres humanos não glorificaram a Deus como Deus ou não lhe agradeceram, conforme Romanos 1, 21. Paulo supõe claramente que a única atitude apropriada da criatura para com o Criador é a adoração e a gratidão. Qualquer senso verdadeiro da majestade, glória de Deus, do seu eterno poder e divindade, certamente mostraria a fraqueza e corrupção finita da criatura humana, uma ideia bem judaica. O conhecimento de Deus é mentira se não for reconhecimento dele. Por isso, eles não têm desculpa. Romanos 1:20 é isso que Paulo vai dizer. É a consequência, novamente, como no texto que ele cita aqui, vaidade de pensamento e coração insensato, obscurecido. E a conclusão de Paulo é clara. Quando a vida não é experimentada como dom de Deus, ela perdeu o contato com a realidade e condena-se a si mesma a vaidade. Toda a capacidade do homem de responder e funcionar, não em último lugar, como ser racional, foi prejudicada. Sem a iluminação e orientação que vem do reconhecimento apropriado de Deus, todo o seu centro opera no escuro, sem orientação, e dissipando-se em coisas que são essencialmente ninharias. Atrás disso, provavelmente devemos ver a figura de Adão, o humano arquétipo que deliberadamente recusou dar a Deus o que lhe é devido, ao recusar obedecer à única ordem de Deus. E aí, muitos vão entender que Deus pode ter agido de maneira rígida, né? Foi apenas uma desobediência só.
apenas uma desobediência. Poxa, Deus expulsa Adão e Eva no paraíso. Puxa vida. Mas é aquilo, né? Eles tinham potencial, né, para a queda. Eles receberam a devida orientação. Foram orientados pelo próprio Deus. Deus conversava com ele. E disse, ó, vocês têm todas as árvores para comer, somente aquela ali, ó. Então eles desobedeceram deliberadamente. Foram avisados, né? E aí é interessante que o próprio Paulo, na sua teologia, ele vai dizer lá em 2 Coríntios, né, que um dos responsáveis, Adão e Eva, foram culpados por caírem, eles escolheram deliberadamente cair. Mas a serpente, o diabo, também tem culpa. Aí ele vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 11, eu temo que vocês sejam enganados pela serpente, assim como Eva também foi enganada. Ou seja, o diabo teve um papel também muito preponderante para que eles deliberadamente escolhessem desobedecer a Deus. Mas em Romanos 1:22 o eco torna-se mais forte. A pretensão de ser sábio, que em contraste direto mergulhou na loucura, lembra a interpretação correta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cobiçar a sabedoria, independentemente de Deus, foi ela mesma a tentação de tornar-se como Deus, que resultou em que Adão foi excluído da vida. É a mesma atitude de querer ser mais do que somos, que só resulta em nosso próprio prejuízo, como o que ocorreu com o rei de Tiro, Ezequiel 28. A ambição que salta sobre si mesmo e cai no outro. A ideia implícita é que, para a sabedoria, a humanidade depende do alto e que, quando pretende ter essa sabedoria em si mesma ou nos seus próprios recursos, é simplesmente um recipiente para a insensatez, conselho obscuro e desastre. A tentação é tornar-se como Deus. A consequência é que os humanos são menos capazes de funcionar efetivamente, até mesmo como humanos. Rapaz, isso aí é complicado, né? Veja bem, uma das propostas do diabo. Se você comer, você vai se tornar como ele, como Deus. Ele não quer que você desfrute dessa bênção. Satanás diria isso, né? Ele não quer que você desfrute desse conhecimento. Não quer que você seja semelhante a ele. Então vocês precisam comer, não tem nenhum problema. Então veja bem, uma das propostas, um dos maiores enganos de Satanás é fazer com que o homem queira ser Deus. E você vê isso, um homem totalmente sem capacidade nenhuma de receber glória, honra, de viver nababescamente, com fama, dinheiro. Muitos não suportam, né? Você vê quantos artistas, cantores, os caras se matam. Geralmente, a maioria dos cantores, a maioria dos artistas que desfrutam de muito dinheiro e muita fama, atores de Hollywood, jogadores de futebol, vão se envolver com droga, ou vai cair na desgraça do álcool, da droga, tá no quarto, quinto casamento. Qualquer ator aí de Hollywood, qualquer famoso, qualquer pessoa famosa está aí com essa vida escrava do pecado, né? E eles se acham, né? Se acham acima do bem e do mal, querem receber a honra, a fama. Muitos ficam com depressão, se matam quando a fama vai embora. Ou seja, eles se acham como Deus. É uma das maiores mentiras de Satanás para a humanidade, e os homens caem como o pato. Então ele diz aqui, a tentação é tornar-se como Deus. A consequência é que os humanos são menos capazes de funcionar efetivamente, até mesmo como humanos. Afirmamos que atingiram a maioridade, não precisam mais de Deus. Não se tornam semelhantes a Deus e independentes, mas fúteis e confusos. A tragédia é que a humanidade, separada de Deus, não consegue mais conhecer corretamente a si mesma, nem reconhecer sua verdadeira natureza. Pensa que é como Deus e não consegue entender que é apenas terra que recebeu o sopro de Deus. Pois é, a humanidade não reconhece, né, que é apenas barro, né? A humanidade é o Adamar, é o termo hebraico para terra. A humanidade, o Adam, o homem jamais pode se esquecer que ele é homem, é um ser humano, só que ele veio do Adamar. Adamar veio do barro, veio da terra e voltará para lá.
Então, a proposta de Satanás de que seria como Deus, infelizmente, muitas pessoas acreditam nessa grande mentira, né? E é isso. Na próxima aula a gente vai seguindo aí, refletindo um pouco aí. Para mim foi difícil hoje aqui a leitura, eu estou com dificuldade de ler. Né? De ler de perto, longe, está complicado. Esperando chegar os meus óculos. Deus abençoe e até a próxima.